Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Yaissa Ribeiro e hoje nós iremos estudar sobre as células. Vamos lá. Existe uma área da biologia que ela vai estudar só as células, certo? E essa área é chamada de citologia. Citologia, ela vai estudar não só a célula, como também o seu funcionamento, certo? Então, a célula, gente, ela é a unidade básica do ser vivo, certo? Então, todos os seres vivos, eles vão ser formados através de células. Então, nós vamos ver, pessoal, que o estudo da célula, ela foi usada a primeira vez em 1667 pelo o inglês Robert Hooke. Então, o que foi que ele fez? Ele fez a descoberta de algo chamado microscópio. Então, ele começou a observar através de um microscópio um tecido vegetal morto. Então, nós sabemos que para observar as células, eu não posso ver essas células a olho nu, certo? Eu não posso ver essas células igual estou vendo vocês. Então, eu preciso de um equipamento que me permita a visualização dessa célula. Por quê? Porque elas são muito pequenas. Elas são microscópicas. Então, eu só consigo observar, enxergar essas células através do microscópio, certo? Então, vamos lá, gente, vamos conhecer um pouco sobre as células. Todo ser vivo, como eu falei para vocês, eles são formados por células, plantas, animais, certo? Todos nós somos formados por células, as plantas contêm células, os animais contêm células, e nós vamos ver que existem uma diferença na quantidade de célula que existe em cada ser vivo. Então, nós vamos dizer que existe os chamados seres multicelulares. O que são isso? Eles são formados por muitas células. Nós vamos ter os seres pluricelulares, que também pode ser chamado de multicelulares, que são formados por várias células, e nós vamos ter os seres unicelulares, que é formado por apenas uma única célula. Então, todas as vezes que eu falar que o ser tem uma célula, eu estou dizendo que ele é unicelular, e todas as vezes que eu disser que ele é pluricelular, eu vou dizer que ele tem várias células, certo? Então, nós vamos ver aqui que existem vários tipos de microscópio, e um desses microscópio é chamado de óptico. Por quê? Porque ele tem lentes, né? Nós vemos aqui a imagem de um microscópio óptico que ele vai me fornecer imagem daquilo que eu estou observando. Então, esse microscópio, ele me dá 2000 vezes de zoom daquela imagem que eu estou vendo, certo? Então, nós vemos aí que existem duas imagens. Do lado, nós temos aí uma célula vegetal da cebola, e do outro lado nós temos os cloroplastos de uma célula vegetal. Então, essas imagens, elas foram vistas através de um microscópio óptico, certo? Então, nós vamos ver também que existe um chamado microscópio eletrônico, que ele é mais forte, a imagem dele é melhor, a imagem dele me garante uma visualização melhor da célula, e nós vemos aí uma imagem retirada de um microscópio eletrônico. Nós temos aí uma imagem de uma bactéria, certo? Que o nome dessa bactéria é coli, né? E nós vamos ver também que existe outra imagem aqui, que é a de um piolho agarrado em um fio de cabelo, certo? Então, essas imagens, elas são formadas, elas são nos permitida a visualização através de um microscópio chamado microscópio eletrônico. Gente, e nós vimos que os seres unicelulares são os seres que possuem só uma célula, e os pluricelulares são seres formados por várias células. Uni quer dizer um, e pluri
que é plural, quer dizer vários, certo? Então, nós vamos ver que também existe outra classificação das células, que é chamada as células procariontes e as eucariontes. O que são as células procariontes e eucariontes? Pessoal, as células, elas possuem algo chamado núcleo, que nós vamos ver mais na frente. Então, nós vamos ver que há uma diferença entre a célula procarionte e eucarionte no seu núcleo, certo? Nós vemos aí a imagem de uma célula procarionte e nós vamos ver que ela não possui um núcleo organizado. O que é isso? Bem no meio da célula existe algo chamado núcleo. E nós vemos aí essa imagem que tem um material assim azul, que parece uma linha. Então, esse material é chamado de material genético, que é o DNA que existe na célula, onde carrega as nossas informações. Então, na célula procariótica, o que é que vai acontecer? Esse material não vai estar organizado. Por quê? Porque essa célula não contém um núcleo organizado. Já nas células eucariontes, elas vão possuir um núcleo verdadeiro, certo? Então, nós vemos aí ele na cor verde, onde tem uma bolinha no meio. Então, a célula eucariôtica, ela já tem um núcleo organizado. Então, essa é a diferença. A célula eucariótica possui núcleo verdadeiro e a célula procariótica ou procarionte, ela não possui esse núcleo organizado, certo? Então, nós vamos ver que há uma diferença entre estas duas células. A procariontica ou procariótica, ela não tem membrana nuclear, ela tem ausência de organelas, a fotossíntese e a respiração celular ocorrem em membranas, são as células mais antigas da Terra e todas as bactérias são constituídas por células procarióticas ou procariontes. Tanto faz, das duas formas está certa. E nós temos a célula eucariótica, que o núcleo com membrana nuclear e nucleolo, ela possui grande variedade de organelas, que nós vamos ver. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos e a respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Vamos lá. As células eucarióticas são todas as células cujos constituintes do núcleo encontram-se separados do resto da célula por uma membrana, chamada membrana nuclear ou carioteco. As células eucarióticas dividem-se em células eucarióticas vegetais e animais. E nós temos também a estrutura básica das células eucarióticas, é que elas têm uma membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, certo? Então, todas as células eucarióticas que têm os núcleos organizados, que ela tem um núcleo organizado, ela vai ser dividida em 3 partes. Nós temos 3 partes da célula, que é a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, certo? Eu não estou falando de célula procariótica, eu estou falando da célula eucariótica, que é o nosso principal foco, certo? Então, nós temos aí 2 exemplos de célula eucariótica, certo? Que no caso nós temos aí a célula animal e a célula vegetal. Nós temos aí a célula animal e a célula vegetal. Então, nós vemos aí as 3 partes. Nós temos aí o núcleo de cada uma delas. Nós temos a membrana plasmática, que é essa membrana que vai delimitar o citoplasma, que nós vemos aí que o citoplasma é aonde vai ter as organelas, que são esses pedacinhos, essas partículas que tem dentro da célula. E o que nós vamos ver de diferente na célula vegetal da célula animal, pessoal, é que na célula vegetal existe, além da membrana plasmática, a chamada parede celular. Por que existe essa parede celular? Porque a nossa célula vegetal, a célula da planta, ela recebe um maior nível de água, então ela precisa ser mais forte, certo? E é por isso que ela tem esse revestimento maior. E nós vamos ver que na célula vegetal existe um vacúolo, certo? E existe também
é o cloroplasto, que só vai ter na célula vegetal. Então, na célula animal não existe o cloroplasto, a parede celular e o vácuo, certo? Porque nós sabemos que a função das plantas são diferentes das funções dos animais. Então, vamos lá. Nós temos mais uma vez aqui imagens da célula eucariótica animal e vegetal. E nós vamos ver aqui uma célula animal e nós vamos ver esse núcleo, certo? Que eu falei para vocês. Então, nós temos aí o núcleo. E dentro desse núcleo nós temos o que eu chamo de cromossomo, que é o meu material genético, que é chamado de DNA. Então, esse DNA ele é importante por quê, pessoal? Porque ele carrega as informações genéticas do organismo, certo? Então, eu tenho DNA, você tem DNA? Sim, nós temos DNA. E é esse DNA que ele vai fornecer as informações genéticas que eu recebi do meu pai e da minha mãe. Então, esse DNA, ele vai informar por que meus cabelos são escuros, porque minha pele é clara, porque os meus olhos são azuis, porque meus olhos são mais escuros. Então, todas essas informações genéticas, elas estão nesse chamado cromossomo, que é o nosso material genético, certo? Então, nós vamos ver que a célula, ela é fundamental por quê? Porque ela é o início de tudo. Olha só, nós temos aí o início de tudo, que é o átomo, que é a menor partícula. Quando o átomo ele se junta, ele vai formar uma molécula, certo? Eu falei disso em sala de aula. E nós vamos ver, gente, que nas aulas anteriores a gente falou sobre esse átomo, sobre essas moléculas. E depois nós temos aí as organelas, que elas estão dentro do citoplasma das células. Nós temos aí a célula, que nós sabemos que toda célula vai formar um tecido, e esse tecido ele forma os órgãos, como nós vimos já sobre sistemas, sobre o corpo humano, né? E nós sabemos que o tecido ele forma órgãos que consequentemente vai formar os sistemas e vai formar o organismo ou o indivíduo, certo? Então, gente, nós vamos ver essas três partes, certo, de uma célula, que nós temos a membrana plasmática, nós temos o núcleo, o citoplasma e as organelas. Toda célula, seja procariótica, procarionte ou eucarionte, apresenta a chamada membrana. Para que serve essa membrana, gente? Essa membrana, ela vai isolar o meio exterior, ou seja, o que existe dentro da minha célula não pode sair para fora, certo? O que existe dentro da minha célula não pode vazar, certo? Então, essa membrana plasmática, ela serve para revertir, né, para delimitar a minha célula. É como revestimento, né? É como nós sabemos que um balão, ele tem aquela capinha, mas se a gente colocar um líquido dentro, ele vai formar aquela bola, certo? Então, a membrana plasmática, ela serve para revestir, certo? Então, nós vemos aí a célula, uma célula e a membrana plasmática, que essa membrana plasmática, ela é formada por proteínas, glicoproteínas, carboidratos, glicolipídios e lipídios, certo? Então, é uma camada bem forte que existe para proteger, para delimitar a nossa célula. Então, nós vamos ver também que existe também o citoplasma, certo? O citoplasma é essa parte de dentro que existe na célula, é onde fica a membrana e o núcleo. Nós temos aqui a membrana, certo? E o núcleo, né, bem definido. E é preenchido pelo hialoplasma, que é um líquido gelatinoso, é onde se encontram dispersas as organelas, que cada organela ela é responsável pelo funcionamento de algo dentro da minha célula, e isso vai garantir o bom funcionamento da minha célula, certo? Então, nós vemos aí que nós vimos a membrana plasmática, vimos agora o citoplasma, e a gente vai ver agora que existe dentro das células as organelas, né? Então, nós vemos aí o núcleo,
bem no meio da célula, vemos a membrana nuclear, vemos aí a membrana plasmática, que é a mesma membrana celular, essa azul que tem na parte de fora da célula. Então, nós vamos ver aí que existem várias organelas, certo? E essas organelas é o retículo endoplasmático rugoso, temos o retículo endoplasmático liso, nós temos as vesículas, o complexo de Golgi, temos as mitocôndrias, que elas são responsáveis pela a respiração da célula, temos os plasmídios, o citoesqueleto, e nós temos todos essas organelas formadas para o bom funcionamento da nossa célula. Então, vamos imaginar que a célula seja a nossa casa, certo? Então, nós temos a parede, as paredes da nossa casa vai dar limitação ao espaço que nós estamos, e nós temos na nossa casa diversos compartilhamentos. Nós temos a sala, temos a cozinha, temos o banheiro. Então, em cada lugar desse, nós fazemos algo, né? Nós não fazemos tudo no mesmo lugar. Então, cada um dessa parte vai servir para formar a minha casa, né? Então, cada conjunto de uma célula vai trabalhar de uma forma diferente, certo? As mitocôndrias, elas vão fornecer, elas vão trabalhar para a respiração das células. E as outras organelas vão trabalhar também com outro tipo de processo, certo? Então, nós vemos aí também o núcleo, né, que é o centro da minha célula, é o centro de comando, o centro de controle da minha célula. Ele ocupa 10% do volume total de uma célula, controla todas as reações que ocorrem dentro da célula. Então, o núcleo de uma célula ele é responsável praticamente por tudo, por comandar tudo que acontece nas nossas células, certo? Então, pessoal, nós vamos ver aí vários exemplos, né, de células, e nós vamos ver que elas têm formas diferenciadas, certo? Elas têm formas diferentes. Nós temos células que são ovuladas, que no caso aqui nós temos células do tecido epitelial. Temos as discoides, que elas têm formato de disco, que no caso nós temos o exemplo das hemácias, que são as células vermelhas do nosso sangue. Nós temos as células fusiformes, que nós temos aí elas que são alongadas, certo? Nós temos as células estreladas, que no caso nós vemos aí a célula nervosa, que é a célula do nosso sistema nervoso, que é chamado de neurônio, que é o neurônio que faz as ligações uns com os outros para poder fazer o impulso nervoso, por causa dos neurônios que a gente pensa, certo? Nós temos aí os bastonetes, que são uma forma de células, que nesse caso nós temos aí uma bactéria, e nós temos os cocos, que também são bactérias. Então, nós vemos aí que essas células, elas são totalmente diferenciadas uma da outra. Cada uma dessas células funcionam de forma diferente. Cada uma dessas células servem para alguma coisa. Então, se uma pessoa ela tem um problema em uma célula do seu corpo, ali ela pode adoecer, ela pode passar por vários processos, certo? Então, nós vamos ver que essas células, elas têm a sua função, elas têm as suas formas, nós temos necessidade delas para a sobrevivência, porque ela é que vai formar os nossos órgãos, que assim vão formar os tecidos, que vão formar os nossos órgãos e que vai formar o nosso sistema. Que nós sabemos que o nosso corpo humano, ele tem vários sistemas. Temos sistema digestório, temos sistema urinário, sistema nervoso, sistema circulatório, temos sistema muscular, temos o sistema esquelético, temos o nosso sistema articular. Então, o nosso corpo ele é formado por esses sistemas, que a base de tudo são as células, certo? Então, aqui nós encerramos a nossa aula e até a próxima.